Dá uma arrumadinha aqui. Me pediram pra fazer um... A cadeira tá fazendo rag. Me pediram pra fazer um vídeo sobre coronavírus. Eu não tava afim de fazer um vídeo sobre coronavírus. Sempre que acontece alguma coisa assim, macro, vem alguém, você poderia falar algo sobre o que está acontecendo no momento? E aí eu olho e falo, não tenho nada pra dizer, tá acontecendo isso aí, tá acontecendo comigo, com você, com todo mundo. E às vezes eu me pergunto, por que eu teria algo a dizer sobre isso? Né? Sei lá, eu sei que às vezes é importante, que a gente precisa de ideias, de referências, de perspectivas para a gente ir elaborando junto, né? Mas sempre que tem algo muito grande assim, eu fico meio que na minha, sabe? Mas eu não sei porque que eu liguei essa câmera aqui também, mas me veio um negócio e tipo, tem bastante gente que confia, que gosta desse trabalho aqui. Talvez tenha algumas coisas a serem acrescentadas para a gente elaborar isso conjuntamente. Isso é muito importante da gente deixar claro pelo seguinte, tá todo... uma das principais lições desse período é uma coisa que eu já falei lá atrás, que eu percebi na época da crise dos caminhões, que não tinha combustível para ninguém, né? Que eu percebi, cara, era muito interessante, porque assim, eu tava na fila, eu não sei se você lembra dessa época, mas que os postos estavam sem combustível e tal, e de vez em quando vinha um caminhão ou outro e abastecia um posto da cidade, aí formava aquela fila gigantesca, né? Eu lembro que eu tava num desses dias, né, na fila, ali para abastecer o carro, e tinha vários carros. E tinha lá, até postei na época, né? Tinha lá carrinho velho e tinha Lamborghini. Mas ambos na mesma fila, na mesma necessidade. E um menininho, super simples, pé no chão, assim, literalmente, passando de carro em carro para servir cafezinho para as pessoas, esse tipo de coisa. E naquele momento eu saquei, né, vendo a Lamborghini na mesma condição que a Brasília velha ali, e o molequinho ali sem nada, mas oferecendo um copinho d'água para quem estava na fila e tal. Eu percebi assim que muitas vezes a gente tem essa ilusão, né? Você vai na internet que você percebe isso claramente, né? A gente vive muito no ego. A gente tem essa ilusão de que um dos objetivos da vida é ser foda. Mas esses tempos de crise mostram pra gente que para você ser foda, e você até pode ser, mas é necessário que muitas condições e variáveis estejam agindo a seu favor. Quando chega um momento de crise, ela nivela todo mundo e fala, se toca, é todo mundo igual, todo mundo a mesma coisa. E nesses momentos, vendo a Lamborghini na mesma condição que a Brasília, e se destacando diante desse cenário, o menininho oferecendo café, você percebe o seguinte, olha, para você querer ser foda, você precisa que todas as situações estejam convergindo a seu favor. Porque ó, você pode até ser mó fodão, se de repente você pega uma doença pandêmica e fica zoado e desencarna, de que adiantou você ser fodão, saca? Mas diante dessa situação eu percebi uma coisa, vendo o menininho humilde servindo as pessoas que estavam ali e o cara fodão da Lamborghini parado ali como todo mundo, eu percebi assim que para você ser foda, você precisa que as coisas possam convergir numa determinada fase da vida. A gente sabe que essas fases existem, né? Quem nunca experimentou fases de alta, fases de baixa e sabe que essas coisas são sazonais, que elas se alternam, que a gente tem que ficar com a experiência da maturidade que essas coisas trazem pra gente, mas enfim. Mas diante dessa situação toda eu percebi que pra gente ser foda as coisas precisam convergir pro nosso lado. Mas pra gente ser bom, bondoso, amoroso, não. Tava lá o menininho sem nada, sem chinelo. Pezão no asfalto, ajudando as pessoas, servindo. Então esses momentos de crise, eles trazem grandes chacoalhões paradigmáticos para a gente analisar essas coisas e parar de viver um pouco nessas ilusões. Não que você não possa ser foda ou se sentir foda, e se isso te faz bem no momento da vida, às vezes essas coisas também ensinam pra gente em várias... Enfim, né, sem julgamento. Mas é legal essas questões de crise porque elas forçam a gente na raça a revisar valores, a revisar, tipo, o que eu estou fazendo na minha vida, e principalmente num caso como esse, que é tipo global, força toda a consciência coletiva a perguntar o que a gente está fazendo. É um momento de revisão muito grande. E é interessante porque a humanidade toda, em todos os momentos,
todos os séculos, sempre tem a chance de fazer essa reflexão, sem precisar de nada disso. Tem sempre gente convidando a gente para essas reflexões. E são sempre minoria, né? Cuidado com a natureza, respeito, coisas mínimas de higiene, de respeito ao outro. Yuri, você tem alguma orientação espiritual para passar? Não tenho. Quer dizer, a gente tem essa conversa justamente por isso. A gente percebe nesse momento que está todo mundo junto. Eu sei que é legal no momento desse, a gente quer aparecer, e eu tenho uma palavra para este momento. Sempre surge o cara do textão, o cara da mensagem para aquele momento. E até eu me encontro um pouco nisso. Eu publiquei um texto falando sobre o coronavírus, mas compartilhei assim na amizade, tipo, falando o que eu penso, porque eu gosto de escrever. Mas eu não gosto dessa sensação de vou falar agora, eu tenho uma palavra sobre isso que você tem que saber. Não, então assim, esse vídeo aqui é muito na amizade, muito na cordialidade, sabe? Você que tá na sua casa, aproveita, arranca a bota, pega um copo de chá de tubaína, de água tônica com gengibre, e vamos conversar aqui como se a gente fosse amigo, porque eu acho que é sobre isso esse momento, né? A gente não tá se nivelando, se igualando. Tem lá na faculdade, o meu orientador, ele trabalhava com psicologia transpessoal, essa psicologia que busca a nossa natureza, estudar a natureza para além do pessoal, além do senso de ego, enfim. Eu trabalhei muito com educação. Eu sou pedagogo, eu trabalhei educação aliada à transpessoal. E ele falava assim, toda relação transpessoal, ou seja, toda relação que transcende o ego, o pessoal, o sentido pessoal, a egoidade da coisa, toda relação transpessoal é uma relação horizontal. Porque esse negócio de você achar que alguém está em cima, alguém está embaixo, eu sou melhor, sou maior, isso tudo é coisa do ego. E olha que interessante, cara, a situação está forçando a gente chacoalhando a gente, falando, e não é isso? É isso. Quando você tem essa ameaça, você vê que está todo mundo no mesmo barco. Eu acho que estar na Terra é entender um pouco isso, e quando a gente entende um pouco isso, a gente cria uma empatia maior, sabe? A gente deixa de ser uma ilha onde tudo tem que acontecer ao nosso redor, entende, cara, que o outro pode ter necessidade como você tem necessidade, e vamos nessa, cara, tá precisando do quê e tal. Então, eu acho precioso esse movimento de solidariedade que a gente vê em alguns lugares surgindo por conta disso, por conta do fato de você se sentir ameaçado por alguma coisa, ver que você conseguir encarar a sua própria fragilidade, ver quanto isso dói em você, encarar a sua fragilidade, e você perceber que o outro também está passando pela mesma coisa, e você se pergunta, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso contribuir? Não que todo mundo esteja fazendo assim. Tem gente que não vai ajudar, tem gente que não vai contribuir, mas eu acho que você pegou um pouco o ponto da coisa. O que eu quero passar para vocês aqui é o seguinte, que dia que é hoje? Hoje é quinta de madrugada, ou seja, é sexta-feira. Na terça-feira, no trabalho que eu realizo, que eu participo lá no centro, que eu frequento, lembrando que eu não me considero no rótulozinho, na caixinha de religião, não é isso, mas eu faço assim os meus trabalhos, busco ajudar. Mas enfim, o que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte, eu recebi essa psicografia sobre coronavírus, tá? Eu não vou ler ela para vocês, porque é bem longa, tem mais de 30 páginas falando sobre o assunto. Mas eu quero conversar aqui com vocês sobre alguns pontos de reflexão que essa mensagem gerou. Tá? Eu não vou ler também porque foi uma mensagem mais voltada pro ambiente interno dos trabalhadores ali, enfim. Mas tem alguns pontos que eu quero levar em conta, porque algo que eles falam assim, nessa carta é que, olha, pro nosso ponto de vista, do ponto de vista da espiritualidade, honestamente, não tem novidade nenhuma nisso que está acontecendo. Como que não tem novidade nenhuma nisso do que está acontecendo? É muito simples. O que a gente está vivendo é nada mais, nada menos do que a materialização ou o trazer para a densidade material de uma realidade que já existe há muito tempo, numa realidade mais sutil. Então assim, você tem no planeta todas as pessoas que são
mais voltadas a uma percepção de sensibilidade da vida, pessoas mais sensitivas, os místicos, as pessoas mais mediúnicas, e sabe, que tem um radar maior mais sensível para esse mundo de ondas, de energias, de vibrações que a gente ouve falar tanto. E, é muito simples, né, o que eles colocam aqui, e vamos falar sobre isso. Quem tem essa hipersensibilidade já passou por momentos, às vezes talvez de maior abertura, até se equilibrar diante dessas questões, que começa a perceber que esse mundo feito de ondas, feito de energias, está bagunçado. Porque a gente está bagunçando o nosso mundo interno, a gente não está sabendo andar em alinhamento com valores, com propósitos de vida realmente saudáveis, existencialmente falando, espiritualmente falando, não estou defendendo religião nenhuma, mas você está, sabe, consciência, amor e fraternidade, mas enfim. Como a gente não está alinhado a isso, a gente está nesse mundo que está convulsionando egoísmo e ódio e medo, e veja as grandes mídias, a culpa é da grande mídia. Não é culpa da grande mídia, a culpa é minha e sua, porque a grande mídia só passa aquilo e só tem poder porque eu e você assistimos, porque eu e você damos audiência. Eles querem ganhar dinheiro. Para ganhar dinheiro precisa ter o anunciante e precisa dar visualização na propaganda que o anunciante coloca ali no intervalo do jornal. Então o jornal tem que passar aquilo que ressoa com o interesse da vibração da população. Se a população quer medo, quer ódio, é isso que eu vou passar, porra. Mas não é porque a mídia é mal, é porque a gente, todo mundo tá responsável nessa história, né? Então assim, a gente percebe que existe esse mundo que está numa fase muito egoísta. A gente tem até um conceito dentro da filosofia indiana, né, de Kali Yuga, de era de Kali, que é essa era das trevas, essa era de egoísmo, de materialismo, de ódio, de medo e tal, que a gente está indo para uma ressignificação, uma transição de momento agora. Inclusive, não é à toa que talvez isso esteja acontecendo agora, né, para dar um chacoalhão mesmo falando, galera, tá na hora de mudar, não tá? Tá na hora de transitar para um outro paradigma, tá na hora de ver coisas que vocês não estão vendo, de ver que tem coisas importantes que vocês estão negligenciando, sabe? Porque vocês estão muito focados no próprio umbigo. Peraí, né? Vamos precisar chacoalhar o planeta para que isso seja percebido, porque é uma coisa tão óbvia, mas ninguém tá nem aí, o que vão fazer? Né? Não que seja uma punição, mas é simplesmente a consequência de uma responsabilidade ou de uma falta de responsabilidade nossa gerada por uma visão de mundo torta também, porque assim, a gente causa essas coisas. Eu vi uma pessoa agora há pouco praguejando contra Deus, né? Cadê Deus diante dessas coisas para resolver isso, né? Eu falei, que Deus? Não, é o homem que está fazendo as cagadas aqui. Deus olha e está ajudando o tempo todo, mas se a gente tem um livre-arbítrio, a gente escolhe fazer uns negócios esquisitos com o livre-arbítrio. A questão não é você olhar para Deus e falar, achar o culpado em Deus. A questão é a gente achar responsabilidade naquilo que a gente tá fazendo aqui. Poxa vida, isso é uma questão básica. Mas enfim, como a gente está vivendo essa época, desde muito tempo, né, que tem esse egoísmo muito forte, essas questões muito fortes, quem é mais sensível sabe que a psicosfera, existe um conceito chamado psicosfera ou esfera psíquica. Isso pode ser individual, ou seja, a atmosfera psíquica à minha volta, a minha energia, aquilo que eu irradio, a minha aura, né? A minha presença energética. A minha presença energética reflete os conteúdos que eu estou alimentando aqui dentro, né? Então tem a minha psicosfera individual, a minha esfera, a minha atmosfera psíquica individual. Você chega perto de mim, você chega perto de uma pessoa, ou você se sente bem, você se sente mal, se sente tranquilo, se sente eufórico, se sente sugado, se sente isso. Então a gente tem esse campo nosso. Só que esse campo não é apenas individual, ele pode ser coletivo, e é coletivo. Então a gente tem uma psicosfera coletiva, que é a soma da vibração da energia da galera toda, que está vibrando com dificuldades, porque a gente está vivendo nesses paradigmas que são contrários a um alinhamento com a nossa natureza, um alinhamento com... Enfim, com esses valores últimos que a gente vive falando, que ninguém tem moral para falar, mas que a gente vive falando para tentar aprender junto. Amor, alegria, não estou falando para você ser santo, mas aquele esforçozinho, sabe, de ver ter uma transcendência lúcida de vida para não ficar só no imediatismo, só no próprio umbigo, enfim. Você sabe o mundo que você está vivendo, ponto. Não vou me estender. Você sabe o mundo que você está vivendo, você sabe.
Estou falando assim, de objetivamente, não estou falando filosófica e metafisicamente, porque existem muitos mundos paralelos. Não, vamos falar objetivamente agora, que está planeta Terra, coletivo, preto no branco. Essa forma que a gente está nutrindo individualmente essa psicosfera coletiva, ou seja, a energia até do planeta, né? A energia dos países, das cidades, dos lugares que você frequenta, da sua casa, tudo isso soma para a energia do planeta. Como a gente está sob o domínio de paradigmas muito focados nessas coisas que desalinham a gente com a nossa natureza, a gente cria uma bagunça energética que quem é mais sensível percebe e sabe do que eu estou falando. E isso que a gente está vendo acontecer no mundo, numa dimensão mais sensível aqui na matéria, que está afetando a matéria direta e imediatamente, se você tem uma percepção mais sutil, você vai perceber que esse tipo de coisa acontece no mundo sutil, para quem é mais sensível, há muito tempo. Então, assim, vamos lá, ponto por ponto, né? Esse negócio de vírus, né? Existe uma doença que está em suspensão no ar, algo ruim que tá no ar. Evite aglomerações, né? Pessoas muito sensíveis em algumas fases da vida, em algumas fases dessa abertura mediúnica, sabem que às vezes você ficar no meio de uma multidão, que está todo mundo desorganizado internamente, uma heterogeneidade desgraçada de energia, pessoal que nem olham para a cara do outro, sabe? É só vibração de interesse pessoal, de medo, de ódio, todo mundo desconfiado, ninguém dá bom dia. Meu, sabe, ninguém tá nem aí com você, cada um é um número, né? A gente não tem criado um pouco disso? Quando você põe um médium no meio de uma situação dessa e a pessoa tá meio aberta, tá desequilibrada, não sabe o que tá acontecendo, a pessoa passa a mão pra cacete. Porque capta mais facilmente aquele campo e sente, aquilo agride o seu campo energético, o seu campo sutil. É como se fosse um vírus psíquico. O contágio psíquico existe. O contágio energético existe, vibratório existe. Então, muitas dessas pessoas nesses momentos, eu falo por experiência própria, né? Quanto que eu já não evitei, e às vezes até evito ainda, né? Certos saturações, né? Diante de uma situação que eu sei que o que está se propondo vibrar ali é agressivo à nossa natureza. Não que a gente não possa aprender com essas situações, aprender a amar, aprender a aceitar, aprender que a gente também é parte disso, né, que não tem ninguém superior ou inferior, mas, sabe, eu acho que você sabe do que eu estou falando. Então, assim, muitas dessas pessoas, você vai perceber que evita um pouco isso, prefere ficar mais perto da natureza, não que não fique, mas se puder escolher, né? Se puder pelo menos te dizer assim, o que ela acha melhor, o que ela acha mais confortável no sentido positivo do termo, você vai ver, prefere lugares onde paira harmonia, onde as pessoas estão num alinhamento, estão numa sintonia bacana, né? Tem bondade, tem isso, tem aquilo. Claro que você precisa, assim, às vezes entrar em outras situações e ver que o amor também está ali, eu sei disso, mas você também está entendendo o que eu estou falando. Então, essas pessoas em muitas fases, evitam já aglomerações há muito tempo. Por quê? Porque sentem esse contágio psíquico. Isso que a gente está sentindo na matéria agora, sentem isso no campo mais sutil. E entra a questão da purificação, a gente não está falando tanto da higiene, isso também é metafórico. Ou é uma necessidade que está aparecendo muito forte agora na matéria para algo que precisa estar muito forte em uma dimensão mais sutil. A gente está falando de higiene, pessoal. Lava a tua mão. Cuidado com o que você está emanando para o mundo. Olha isso, olha, pega essa frase. Cuidado com aquilo que você está emanando para o mundo. Cuidado com aquilo que você está emanando para o mundo. A gente está falando agora de um vírus que atinge a gente numa dimensão física. Mas e os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, aquilo que a gente está vibrando também não? Então a gente está falando muito em higiene. Higiene traz o conceito de autopurificação. Higiene não é você passar só apenas álcool em gel na sua mão. Autopurificação é você. Você pega essas pessoas mais sensíveis, quando voltam de um ziriguidum desse, porque tem esses vibriões mentais, essas formas de pensamento agressivas da nossa sociedade, a primeira coisa que essa pessoa faz é se purificar. É tomar um banho de erva, é andar com o pé na grama, é fazer uma prece, uma oração. Não é? Você é sensitivo, você sabe disso que eu estou falando. É que existem pessoas que são mais sensíveis e sentem essas dimensões de uma forma muito mais objetiva do que outras.
Para essas, esse negócio de se purificar, de evitar muito aglomeração onde existe doença. Olha a frase que forte. Evitar aglomeração onde existe doença. Porque você pode acabar ficando doente. A gente se acha muito autônomo, não é? Muito, eu dou conta, ninguém me influencia bosta nenhuma, tudo influencia a gente que se acha muito bom, a gente não percebe essas trocas, essas influências, é tudo a nível inconsciente. Se a gente não se cuida, se a gente se expõe muito, né, a essas coisas muito agressivas que fazem mal a gente, isso pode acabar influenciando se você não toma cuidado, se não está com uma postura interna equilibrada, enfim. E quem é que está com uma postura interna equilibrada todo dia? Então, isso sempre foi falado pra gente, os yogis sempre falaram isso, cuidado com essas coisas também, porque existe esse contágio sutil, né? Você entra num lugar que tem muito ódio, muito medo, muito tudo, às vezes isso pode acabar meio que por osmose, ressoando com você, você assimila aquilo pro teu próprio campo. A gente está numa sociedade de medo, quantas pessoas não estão surgindo agora com essa percepção de medo da vida, com pânico, com tudo? Será que é só culpa delas ou será que também não é resultado de uma coletividade, algo macro que a gente está alimentando? Porque assim, uma sociedade de medo não é essa sociedade que fica simplesmente só te ameaçando, embora tenha bastante, você liga a TV, é isso, né? Mas uma sociedade de medo é uma sociedade que não aprendeu a vibrar no amor. Porque se o amor é se o medo é a ausência do amor, se não tem amor, já é uma vibração que encaminha para o medo. Daqui a pouco a pessoa está num processo, num momento, começa a sentir aquilo, e aí diagnostica com isso, diagnostica com aquilo, porque às vezes é muito mais fácil só atacar um rótulo na pessoa do que tentar entender todo o contexto que tem por trás. Claro, não falando mal de todas as metodologias terapêuticas e da própria, enfim, né, psiquiatria em relação a isso. Eu acho que, sabe, não preciso nem entrar muito nisso, acho que você já está me entendendo. Né? Mas o quanto que a gente não está criando condições para tudo isso acontecer coletivamente. Então, se você for ver, essa questão que agora está sensibilizando as pessoas no nível mais denso, são questões que sensibilizam pessoas mais sensíveis há tanto tempo. Porque tem que ficar mais tempo em casa agora com a família. E você percebeu que tem gente que está surtando com isso? Porque a gente desaprendeu a ficar na nossa casa, a gente desaprendeu a ficar com a nossa família, e tem gente que tá tipo... Claro que é sempre legal a gente buscar um equilíbrio, mas essa é a questão, a gente não... A gente vive de extremos, né? Você dorme na sua casa só para falar que dormiu, come e passa o dia inteiro querendo ganhar dinheiro. Claro que tem muita dignidade também nisso, não é criticando a situação em si, mas a gente buscando refletir um pouco sobre essa questão do equilíbrio, porque assim, entenda o seguinte, que você ser convidado, né, diante de uma situação dessa, a ficar na sua casa com a sua família, é importante que você entenda que é o seguinte, isso daí não é importante só para evitar uma doença do corpo, isso é importante para evitar também doença da sua alma. Você poder passar um tempo no seu lar. Não é casa, não é parede de alvenaria, é seu lar. É teu templo sagrado, é tua família. Se você não passa o tempo ali, você não consegue estar com o seu coração alinhado, alimentado naquele ninho, naquela âncora, naquela base, a sua alma também adoece, você nem percebe. Então veja como essa situação toda está forçando a gente ver coisas e refletir que a gente não via antes, né? Então, existe o medo do... tá todo mundo com medo do vírus. Eu acho que tem uma coisa mais profunda, inclusive na carta eles falam isso, né? Tem uma coisa muito mais profunda, e eles falam, porque assim, vírus sempre existiram, doenças sempre existiram, mas o que acontece numa pandemia que causa esse alarde, esse cuidado global, é que assim, ele não te põe simplesmente com medo do vírus, ele te mostra o teu medo da morte. Você não tem medo de um vírus, você não tem medo de uma doença, a não ser que aquela doença possa fazer algo com você, e você teme aquilo que aquela doença pode fazer com você, e há risco de morte. Isso faz a gente refletir a vida. Refletir a morte, encarar uma possibilidade dessa, faz a gente refletir a vida também.
E volto a dizer, torna você mais, ou te dá uma possibilidade, porque nem todo mundo vai usar essa possibilidade, mas ela te dá um convite de você também desenvolver uma certa empatia, porque você vê a sua fragilidade. Agora você está vendo a fragilidade que você não estava vendo antes. E, isso é precioso, porque a gente sai do pedestal do ego e você percebe que você é frágil. Porra, e que sagrado também. Tem um lado sagrado de você se sentir frágil. Tem um lado sagrado de você perceber que você não tem que dar conta de tudo, você não tem que parecer o bonzão pra tudo, que você não tem que ter todas as respostas, você tem que ser o fortão. Porque vem um vírusinho desse e mostra pra você que por mais fortão, foda que você seja, se ele pega você, bicho. Claro que não vai necessariamente te matar, não é isso. Não é isso, mas olha o que está fazendo com o mundo. Então, isso mostra que a vida não é sobre ser foda. Que a vida não é sobre simplesmente ter medo da morte. Isso mostra que a gente tem medo da morte, a gente fica escondendo o medo que a gente tem da morte com várias distrações que a gente inventa pra gente, sem tentar entender esse processo, mas é principalmente o momento não da gente ter medo da morte, mas ter medo daquilo que a gente está fazendo com a nossa vida. E lembro do Alvo Dumbledore, lá no filme do Harry Potter, quando ele diz pro Harry, Harry, não tenha pena dos mortos, tenha pena dos vivos, principalmente daqueles que não vivem com amor. Então, quando a gente é desafiado diante de uma sensação de finitude iminente, porque está acontecendo essa pandemia no mundo inteiro, isso também convida a gente para tentar olhar e ver o que a gente está fazendo com a nossa vida. A gente está alinhado com o nosso propósito. Eu estou vivendo de uma forma que eu estou em paz com a minha consciência, que eu estou conseguindo ter confiança de tipo, eu fiz tudo, eu fiz minha parte, eu honrei minha parte até aqui. Se de repente eu tiver que ir amanhã, poxa, eu queria ficar mais, eu não queria ir, vou fazer de tudo para ficar aqui. Mas será que eu estou tendo essa sensação de eu iria em paz? O que eu estou fazendo com as minhas atitudes, com as minhas escolhas? Sabe? Porque a morte coloca a gente diante disso. Claro que a morte pode vir a qualquer momento por qualquer causa. Mas quando tem esse movimento global, parece que a água bate mais gelada na bunda, né? E aí você se pergunta, algo que eu até comentei, né, que eu aprendi, de todos os dias chegar de noite, deitar na minha cama e fazer um exame de consciência. Olha, se eu tiver que deixar esse mundo hoje, eu vou com o coração em paz, eu fiz a minha parte. E eu percebia que nos momentos em que eu conseguia fazer isso, eu dormia tranquilo. Não quero morrer não, cara, eu quero ficar aqui, fazer mais coisas, tem mais planos aí. Mas assim, tem algo que te dá uma paz. Não querendo subestimar o momento. Eu acho que você tá entendendo o que eu tô falando. Sabe, essa tranquilidade. E esse momento faz a gente ver isso, faz a gente olhar para a vida e falar assim, cara, pode ser que amanhã dê uns pepino. O que eu tô fazendo com a minha vida? O que eu tô fazendo com a minha vida tá me deixando em paz? Tá deixando em paz o mundo? Tá deixando em paz as pessoas? A minha volta? O que eu tô deixando de mim aqui? Nesse planeta, o que eu tô deixando de mim aqui? Essas coisas forçam a gente a ter essas reflexões. E são reflexões que a gente tinha que ter, independente de ter pandemia ou não. Aí eu me pergunto, mas será que a gente consegue ter essas reflexões sozinhos, na nossa zona de conforto? Porque talvez se a gente tivesse essas reflexões seriamente, conscientemente, antes, talvez a gente nem precisaria estar passando por isso, não porque isso é uma punição divina, mas porque isso criaria um senso de responsabilidade diferente dentro da gente, de modo a evitar as causas desequilibradas as quais disseminaram essa situação. Porque isso também tem responsabilidade nossa, você sabe como que é, você sabe como foi a história. E eles vão falar aqui, não é simplesmente uma questão de você ter medo de um vírus que é espalhado por aí. Também é uma questão de você ficar atento a tudo que a gente está emanando para esse mundo, para esse planeta. Não é só sobre o vírus que você hoje vê fisicamente, imediatamente o resultado daquilo. Mas também de outras coisas mais invisíveis. Tudo bem que o vírus também é invisível, mas quintessenciadas, né? O tanto de medo, de ódio, de maldade. Eu não sou uma pessoa maniqueísta, mas a gente sabe que tem por aí.
O quanto disso que a gente está irradiando para o mundo. Não é só o vírus que a gente tem que estar atento. É tudo isso. Porque tem gente que não sente isso imediatamente porque não tem essa sensitividade mais aflorada. Mas entenda uma coisa, você sentindo isso imediatamente ou não, você é afetado por isso também. Tanto também energeticamente, só que você não percebe, demora mais, mas uma hora a conta vem, quanto pelo seguinte, isso que é vibrado não te atinge apenas pela energia, te atinge pela consequência da ação que vai ser criada por essa vibração que eu ainda permito ter aqui no meu coração. Então, se eu permito vibrar isso, você pode até não sentir minha vibração, isso não faz nada para você. Mas essa vibração que eu estou nutrindo dentro de mim vai influenciar o meu caráter, os meus valores, as minhas ações. Essas ações aplicadas aqui no mundo vão influenciar quem está em volta, no mundo. Saca? Então é um momento sim da gente fazer grandes revisões, é um momento de respeitar muito o processo, de entender essa fragilidade, ver como ela nos irmana, né? Ver o convite que está por trás também dessa situação. Não só perguntar por quê, mas aquela velha história de perguntar o para quê, ou o que eu posso tirar de bom disso, ainda que eu acho que não tenha nada de bom, mas o que eu, alquimista da minha vida, posso fazer pegando esses fatos que podem parecer ruins e eu transformar isso em algo positivo. Para mim, é a minha parte. Esse momento está mostrando que é importante a gente fazer a nossa parte. Esse momento mostra pra gente claramente que ninguém tem o poder de salvar o mundo ou de mudar o mundo. Mas que se cada um fizer a sua humilde parte, só a minha parte, eu já vou estar ajudando. E a vida é sobre isso. Quantas e quantas vezes a gente não vive nessa ilusão de que a gente está aqui para mudar o mundo, porque eu não concordo com o mundo, porque os outros, porque o mundo, porque isso. E esse momento chacoalha assim, você dá um tapa na bunda e fala, cara, é você, presta atenção em você. Sua responsabilidade, se você conseguir ter um equilíbrio com você, isso já é uma ajuda extrema para o mundo. O vírus mostra isso. Às vezes você está infectado com o vírus e isso não manifesta no seu corpo. Se você cuida, você fica quietinho ali, pá, espera, quarentena e tal, beleza. Mas agora você está infectado, você não está com sintoma alarmante e tal, mas você não faz a sua parte, o não fazer a sua parte pode dar um grande pepino. De repente você vai lá no meio de uma muvuca danada, passa por um monte de gente, que passa por um monte de gente, que passa por um monte de gente. E aí? Então você está entendendo como esse momento... A gente fala tanto em momento de transição planetária, isso aqui é um momento mais transição do que isso. Com todo respeito à seriedade da situação. Mas você está pegando um pouco dessa coisa? É o momento que a gente vai aprender na raça a ter um pouco mais de humildade, porque a gente vai ver que a gente não é essa última bolacha do pacote, não. A gente vai aprender a dobrar um pouco o joelho. Vai sair um pouco dessa arrogância. Meu, ser humano que se acha a melhor coisa que existe, tá aí. Tá nesse estado por causa de um negócio que você nem vê. Isso é sério, cara, isso é profundo. Isso é profundo, cara, não é isso assim, profundo isso. Põe a nossa arrogância mesmo de joelho. Faz a gente cultivar possibilidades outras, talvez um pouco mais a sua fé, talvez você se volte um pouco para isso, porque talvez você veja que aquilo que você achava que você dava conta, você não dá conta. Eu até estava vendo uma postagem, né, de quantas pessoas aí que se metiam a curar a vida dos outros, e deixa comigo que eu cuido, claro, com todo respeito, tem muito trabalho bacana nisso, né, mas a crítica irônica estava sendo nesse sentido, né, quantas reuniões de cura não estão vendo agora que não estão curando? Tipo, sair um pouco da nossa arrogância de que não é eu que faço, eu que tenho esse poder. Esse poder está além do ego, o ego não é poderoso. Esse poder vem quando eu abaixo um pouco a cabeça do ego, ele flui a partir daqui, ou através de mim, quando eu dou um veículo de amor para ele. Tanto em campo sutil, metafísico, filosófico, quanto em campo prático. Sabe, de você deixar um alquinho em gel ali pro seu vizinho. Que nem o cara que eu tava vendo ali que pôs o álcool em gel no elevador para todo mundo e pôs um bilhetinho. Pô, o pessoal tá mandando bilhetinho. Antes de você passar, você nem olhava na cara dos outros para dar bom dia. Hoje você tá se preocupando com as pessoas. Porra, mas precisava disso.
Não é punição. É consequência, é responsabilidade nossa. A gente está falando de doença, falar de doença também traz uma reflexão sobre cura. Lá na China, onde tudo começou, agora o pessoal está espalhando muito técnicas lá das montanhas Udan, onde foi criado o Tai Chi. E estão pegando aquelas técnicas de cura, de alquimia interna e fazendo a população inteira fazer aquilo, porque para fortalecimento interno, né? Estão trabalhando com energia, vendo que é importante eu criar esse bem-estar dentro de mim, que isso aumenta meu sistema imunológico. O pessoal começa agora a prestar mais atenção em alimentação, consciência alimentar. Pô, não vou comer umas bobagens, porque de repente vem esse vírus aí, estou com o sistema imunológico lascado, e como é que eu faço? Então, peraí, deixa eu pegar o gengibre aqui, deixa eu pegar ali, a cúrcuma, não sei o que tem, fazer um suco, fazer isso, e pá. A gente não precisa fazer isso pela dor, a gente pode fazer isso por amor. Mas o quanto que isso não está mexendo na nossa consciência? E tipo, é pajé, você não tem chance de não ver isso agora. O quanto que isso está mexendo na nossa consciência para a gente expandir o nosso senso de fraternidade. Porque está mostrando assim, se você não expandir o seu senso de fraternidade, ferrou. Se você não expandir o seu senso de consciência alimentar, ferrou. Se você não expandir o seu senso de ética, ferrou. Se você não expandir a sua consciência de bem-estar interno, de buscar isso, de buscar meditar para ficar calmo diante disso, para não entrar em pânico, ferrou. Se você não... Você está preso aí em casa, preso entre aspas, não é isso. Você está de quarentena na sua casa. Se você ficar alimentando só, ficar assistindo coisa de ódio, coisa de medo, você vai ficar ruim. Então vai mostrar pra gente que a gente precisa também se alimentar de coisas boas, não só aqui na boca, mas daquilo que a gente assiste tem que ser coisa boa, aquilo que a gente sente tem que ser coisa boa. Isso vai mostrar pra gente, vai convidar a gente a valorizar aquilo que realmente vale na vida. As conexões, as pessoas, o seu amor. Esses momentos de dificuldade trazem essas necessidades imanentes, fortes ali, ver o que realmente importa nessa vida. O que realmente importa nessa vida? Até a consciência econômica está sendo repensada, esse movimento do pessoal. Nossa, o que a gente vai fazer, gente? Não vamos acabar, não vai lá sozinho e acaba com todo o estoque do supermercado, deixa para o outro. Paga o funcionário que não está indo para garantir o direito dele, sabendo que... Sabe essas discussões todas? Não quero entrar a fundo nisso, mas essas discussões estão surgindo de como eu honrar a ética da coletividade ou o bem-estar da coletividade para não pensar só em mim, para que o todo seja beneficiado. Então, assim, o que a gente está passando é só um transbordamento para a dimensão física, material, de algo que a gente já transborda na dimensão invisível e mais sutil. Eu sei que o vírus é invisível, blá blá, tá, mas na dimensão mais sutil, né? E para que a gente possa rever os valores que a gente está criando aqui, né? Para que isso esteja transbordando dessa forma, porque não precisa ser assim. E é isso, vamos ter bastante responsabilidade, bastante consciência, confiar bastante em Deus nesse momento, ter essa humildade, quem tivesse uma inclinação espiritual, religiosa, é muito bom. Também não fica acreditando em fanatismos que tem por aí, que eu já vi também umas coisas meio absurdas, enfim, né? Com bom senso, com tranquilidade, ajudando quando a gente pode, da forma que a gente pode. Às vezes a melhor forma de se ajudar é ficar em casa. Tá? E até se ficar em casa, convida a gente a um autoconhecimento, porque se eu tô sozinho comigo mesmo, eu sou forçado a ficar sozinho comigo mesmo, isso tá me incomodando? Porque antes não dava, né? Eu tava distraído o tempo todo, minha energia tava no mundo lá fora o tempo todo. Aí vem os yogis e falam, não, o processo de autoconhecimento começa quando você tira um pouco dessa energia que tá só lá fora, só te distraindo, e joga um pouco essa energia para dentro, para você olhar para dentro de você. Esse convite sempre teve aí, nunca precisou de vírus nenhum. Mas o mundo está nesse processo. É um processão para todo mundo, coletivamente. E se não tiver essa humildade, né, essa amorosidade, esses valores que vão um pouco além das perspectivas dos valores do nosso ego, né, aí fica mais difícil. Mas é isso, espero que você esteja bem, né, que você esteja se cuidando dos seus, né, aprendendo também bastante com esse movimento. Vamos torcer, vamos rezar para que isso se acalme, né, se dissipe tranquilamente, possa se diluir
E que a gente se enriqueça um pouco com isso. Vamos rezar também pelas vítimas, pelas famílias, por quem está doente, a gente não sabe. Esse momento traz isso pra gente, a gente não sabe. A gente tem que estar humilde diante dessa situação. Sabe? Pode acontecer com todo mundo. Ninguém é melhor do que o outro. Então a gente precisa ter esse carinho. E entender que, né, às vezes a gente acha que a gente é forte porque eu sou imune, eu não sou... Não, não é isso que te faz forte. Não é porque você está doente que você é fraco. Você é forte se você tem uma postura de amor diante disso, é só isso. Isso que é força, isso que isso está mostrando pra gente que é força. Mas é isso, gente. É o que eu queria falar, passou um pouquinho do tempo, não passou um pouquinho do tempo. Você tá em casa, de quarentena, não precisa sair, então assiste esse vídeo, compartilha aí com o pessoal. E vamos conversando assim, muito na tranquilidade, muito na humildade, muito nesse papo muito tranquilo, amigo. Porque se a gente não aprender isso agora também, né? A gente precisa sensibilizar um pouco o peito. Vamos torcer para que a gente passe aí com menos danos nesse momento, que tudo dê certo. Vamos rezar bastante pro pessoal da saúde, para quem tá precisando, não é? Vamos orar bastante, vibrar bastante. É isso, não tem muito mais o que falar, é só um pedacinho do que eu queria passar aqui. É isso, gente, fique em paz, que brilhe sua luz, que você esteja protegido, tranquilo, sua casa, sua família, abençoados. Vamos fazer a nossa parte, tá bom? Individual, que também reflete no coletivo. E vamos nessa. É um período delicadinho para todo mundo, né? Então sinta-se irmanado, sinta esse sentimento que nos liga, você aí do outro lado da TV, do celular, do seu iMac. Mas esse sentimento de tamo junto, porque eu acho que essa é a grande lição. Tamo junto, então estamos tudo no mesmo barco. Tudo no mesmo barco. Que a gente pode aprender com isso também, né? Gente, fique em paz. Receba um abraço do Tamanho do Sol. Se cuide.